Amada igreja, assim que eu entrei aqui, e desde esse momento, 3 palavras me vieram à mente. A primeira, quebrantamento. A palavra do Senhor diz que há um coração, Fred, quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Então saiba disso. Se há coração quebrantado aqui, o Senhor já está presente. Segunda palavra, fervor. Por quê? O Senhor passeia no meio do povo. E se Ele encontra um coração fervoroso, meu irmão. E aí quando eu vi o ministério de intercessão já intercedendo por esse culto aqui, pelas vidas, as pessoas que sentariam nessas cadeiras, então há fervor nesse lugar. Amém, igreja? Terceira palavra, se há quebrantamento, se há fervor, há o poder do Senhor manifesto aqui nesse lugar. E isso nós vemos, o poder do Senhor, meus irmãos, é o mesmo Deus que opera milagrosamente quando a gente vai na Igreja Batista Atitude da Barra, quando a gente vai em São Cristóvão, e assim que eu cheguei aqui também, é o mesmo Deus que está nesse local, amém, igreja? Quebrantamento, fervor e poder que vem da intimidade com o céu. Boa noite, Atitude Zona Sul. Que bom ter você aqui nessa quarta-feira. Eu sou o Márcio Camelo, eu sou servo e o Senhor me chamou para pastorear a Igreja Batista Atitude de São Cristóvão. Eu estou aqui com a minha esposa, Monique Marinho, e eu fico muito feliz, meus irmãos, por quê? Porque a Igreja Batista Atitude da Zona Sul foi a primeira igreja minha e de Monique. Nós fomos membros, não aqui nesse local, mas ainda lá na Visconde de Pirajá, Alfredo. E ficamos por quase 2 anos. Quando, né, Davi? A gente foi para o projeto da Atitude Tijuca. Ficamos também lá por 2 anos. Aí, quando a gente se estabeleceu lá na Tijuca, segunda direita da igreja, aí o Senhor, Rafael, não, estão muito confortáveis. Vocês vão voltar para as suas origens. E onde eu fui criado, cresci, joguei muita bola. O Senhor me chamou para pastorear. Gente, é o Senhor que faz isso. Estamos lá desde outubro como igreja organizada, Igreja Batista Atitude de São Cristóvão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nos cultos aos domingos nós já estamos aí numa frequência de 450 pessoas, meus irmãos. E depois do Casa de Fé, a gente está quase lá nos 30, 29 células, a igreja nos lares, nas casas, em comunhão, levando o Evangelho do Senhor. Então, saiba disso, ore pela Igreja Batista Atitude de São Cristóvão, que naquele bairro e nos bairros vizinhos, nós temos muitos desafios. Amada igreja, você veio para o culto da resposta, e eu tenho certeza que você que está aqui, a você também que nos acompanha pelo Atitude TV Zona Sul no YouTube, você veio para uma resposta do Senhor, então você terá, porque agora não é o pastor Márcio somente, o Espírito Santo falará através da palavra do Senhor que é inspirada, amém, igreja? A maioria de nós passou por uma matéria ainda no ensino fundamental, chamada biologia. E em biologia, meus irmãos, a gente aprende ali o básico do básico. Qual é? Toda pessoa ela nasce, toda pessoa ela cresce, aí a maioria delas se reproduz. Depois acontece o quê? Envelhece. E depois, Éder, morre. Saiba disso, você vai morrer um dia. Meus irmãos, é o ciclo natural da humanidade. As pessoas que estão aqui, próximas, alguns metros depois da Arnaldo Quintela, e ali, com seus afazeres, com seu lazer, com o risco ali de algum carro colidir para cima delas, elas estão ali, no seu cotidiano, no ciclo da vida, do ciclo natural
da humanidade. Agora, para você que entrou aqui, a você que está aí cultuando ao Senhor conosco no YouTube, o ciclo natural, ele termina para nós, até nós nos encontrarmos no melhor encontro da nossa vida, o encontro com o Senhor Jesus. Aí deixa eu te dizer, agora nós temos um outro ciclo, um ciclo do sobrenatural, meus irmãos, uma nova etapa, uma jornada, uma trajetória até a vida eterna. E você que veio aqui nessa noite, saiba disso, você está agora no novo ciclo da sua vida. E eu tenho uma pergunta a te fazer nessa introdução. Para você que iniciou, para você que já tem alguns anos na casa de Deus, nessa trajetória, você quer ser um cristão melhor? Sim ou não? Levanta a mão assim para eu te ver. Amém. Você quer ser uma pessoa melhor? Uma pessoa, um crente melhor, um crente atitude melhor? Então o que você busca e a resposta que você precisa ter nessa noite é que você tem que buscar o aperfeiçoamento diário. E é isso que nós vamos considerar nessa noite. Todo crente, ele tem que ser aperfeiçoado, meus irmãos. Ele tem que evoluir, crescer, não pode ficar no mesmo lugar, não. Ele deve estender as suas tendas, o aperfeiçoamento. Por isso eu te convido, por gentileza, a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 1. Tiago 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. E por fim, o versículo 12. Tiago 1, versículo 1 ao versículo 8. E para terminar, vamos ler o versículo 12. Amém? Amém. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Agora, o último versículo, versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu vou repetir e você vai repetir comigo: a qual o Senhor prometeu aos que o receberá a coroa da glória a Deus. Que o Senhor nos ilumine, que o Espírito Santo fale ao seu coração através dessa palavra que é inspirada. Amém, igreja? O aperfeiçoamento do cristão. Bom, essa carta aqui é do Tiago. E esse Tiago aqui, esse autor, muito respeitado na época, não é outro senão o irmão do Senhor. Tiago, irmão do Senhor. E, meus irmãos, ele era tão respeitado que um dos predicados dele era Tiago, o justo. Esse Tiago, ele foi o primeiro bispo, o primeiro líder da igreja, quando ela teve a primeira assembleia. Isso a gente vê em Atos capítulo 15. Esse irmão, o Tiago, ele era tão respeitado que através dele
se deu o primeiro parecer para que Paulo e Silas fossem enviados. E ele falou o seguinte: vocês podem ir aos gentios, só que falem aos gentios que eles observem 3 coisas. Primeiro, cuidado com os objetos da idolatria. Segundo, cuidado com a imoralidade sexual. E terceiro, não comam comidas sacrificadas e com sangue nos cultos pagãos. Então, meus irmãos, Tiago era um homem de autoridade na igreja. Era um homem altamente respeitado. E esse Tiago, ele escreve essa carta, é uma carta geral, é uma encíclica, um memorando, uma carta circular. Se fosse nos tempos de hoje, ele estava disparando, ia chegar um e-mail na sua caixa de entrada, ia chegar uma mensagem no teu WhatsApp, no teu direct. É esse Tiago que agora fala à igreja, e a palavra do Senhor falará aos nossos corações, porque é um ensinamento pelo Espírito Santo em testemunho das obras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nessa noite, para você que está aqui, o cristão é aperfeiçoado quando, em primeiro lugar, sabe que a aprovação da fé produz a perseverança. Acompanhe na sua Bíblia aí, porque é muito importante. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz a perseverança. Meus irmãos, aqui nós temos que distinguir, diferenciar 2 coisas. Ele fala que a provação da fé vai trazer a perseverança, e nisso nós seremos aperfeiçoados. Veja o seguinte, ele não fala de consequências de erros e de pecados, não. Ele fala da provação da fé. Deixa eu ilustrar para você. Quando um empreendedor, um empresário, ele começa e vai crescendo, e aí ele tem ali uma tentativa de uma associação. É colocado para ele se associar a uma assinatura de um contrato dúbio, de um contrato ambíguo, sabe, de um contrato assim incerto, fraudulento. Aí ele aceita. Aí sabe o que acontece? Algum tempo depois, uma auditoria. E aí, esse empreendedor, esse empresário cristão, ele é visitado pela Polícia Civil ou Polícia Federal. Aí sabe o que ele vai dizer? Olha só, eu estou sofrendo, que o Senhor me ajude, eu estou na tribulação. Será que é, meus irmãos, uma aprovação da fé? O que você acha? Claro que não. É uma consequência de um erro dele, do pecado dele. Ele não pode dizer que é uma aprovação da fé. Quem está entendendo isso? Outro exemplo, você tem um casal que começa a namorar, ou está noivo, e aí esse casal antecipa o ato conjugal. E aí nesse ato conjugal vem o quê? Vem um bebê. E aí você concorda comigo que criança, bebê, é bênção, é herança do Senhor, sim ou não? Sim, amém. Agora, o tempo não foi devido. Então aquilo que deveria ser uma bênção, herança do Senhor, agora ele vem no momento antecipado. Vai causar um certo desconforto para o casal, sim ou não? O casal agora não vai poder dizer, olha, eu estou passando por uma aprovação da fé. Não, meus irmãos. Eu até vi um Reels aqui da igreja, bem interessante. Aí tinha assim algumas grávidas. Aí estava lá a Rose Duarte. Aí ela passava alguma coisa assim para a Paloma, daqui a pouco para a Débora. Meus irmãos, ainda bem que a minha esposa não participou. Eu vim orando. Meus irmãos, antecipação, consequência de um erro. E aí eu até lembrei de uma frase de alguns pregadores que estão falando por aí, e a gente deve ter cuidado. Olha o que ele disse assim, ó: Deus nunca vai deixar que você sonhe e veja algo que Ele não possa dar para você. Meu lindo, portanto, se Ele deixou você ver,
tocar, meu lindo, se Ele deixou você sentir, abraçar, experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas suas mãos muito mais daquilo que você pode pensar ou imaginar. Ele não é um Deus irresponsável. Olha só isso, gente. Mas ainda bem que aqui há uma igreja que não admira as habilidades de um líder, que pode até distrair ou emocionar alguém. Mas aqui há uma igreja que sabe que é somente na consistência da palavra que produzirá crentes fortes e perseverantes em Deus. É a palavra do Senhor. Então, o apóstolo aqui, Tiago, não está falando de consequência de pecado. Outra consequência de pecado. Você que sente aí sintomas de doenças psicossomáticas, porque você passa semana, passa mês e passa ano e você não libera o perdão na vida do teu irmão, da tua irmã. E aí quando você vai fazer o exame de sangue, de urina, uma tomografia, um raio-x, você não descobre nada. Por quê? Porque está na sua alma. Minha irmã, libere perdão. O perdão é para a gente. 70 vezes 7. Aí você vai dizer que está passando uma aprovação da fé, quando na verdade é consequência de pecado. Quem está entendendo essa palavra nessa noite? A falta de administração do tempo. Já viu aquele esgotamento físico e mental? O burnout? Pois é porque você não está administrando o seu tempo e não está dando prioridades na sua vida. E aí vem aquele esgotamento e você diz: eu estou na provação da fé, tendo tribulações. Não é. São consequências de pecado e de erros. O apóstolo lhe fala aqui o seguinte: a provação, que na verdade é a tentação ou o teste da fé. Versículo 3, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz a perseverança. Meus irmãos, a provação da fé é aquela que confronta suas convicções da fé cristã e os seus valores da moral cristã. Saiba disso, a você que está aqui nessa noite, a você que está aí no Atitude TV da Zona Sul. Você é perseguido quando declara sua fé em Jesus, quando abraça e vive os valores morais do cristianismo. Por exemplo, se você que está aqui declara: Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por... Você vai ser perseguido por causa disso, porque todo mundo diz que acredita em Deus, que gosta de Deus, Ele é legal. Coloque Jesus no diálogo e você vai notar a diferença. O nome do Senhor, alguns não querem que ele seja anunciado, não querem. Meus irmãos, nós tivemos aqui um evento grandiosíssimo, aqui na Apoteose, e eu tive a curiosidade de buscar, meus irmãos, e quase não encontrei. Se fosse aquela capa de jornal de papel, eu tinha que buscar na última página. Como agora é no celular, como é na telinha, você tem que ficar ali, e vendo até o último detalhe. A notícia de mamães pedem prioridade para bebês reborn estava na capa lá, mas não um anúncio de que milhares de pessoas estavam aqui próximo, adorando ao Senhor Jesus. Porque você, quando anuncia a sua fé, você é taxado de louco, de retrógrado, de radical, de intransigente, sem graça, sem instrução. Sim ou não, igreja? Então, você é perseguido, tem a provação da fé. Outra provação: assim que você recebe Jesus, agora você é fiel no seu matrimônio. E aí quando chega a sexta-feira, você não cede mais ao happy hour, você não vai mais com a galera, você se posiciona como homem de atitude, e você se mantém fiel a Deus e a sua esposa. E aí você é perseguido, você sofre zoações, você tem a provação da fé, meus irmãos.
Outra, quando a jovem, agora ela se mantém pura, em castidade até o casamento, indo ali as etapas, direitinho. Ela é ignorada, seja na faculdade, no trabalho, ela é preterida, escanteada, excluída. E vai dizer que você é crente, agora nas redes sociais, é cancelado. Então, essa é a provação da fé. É disso que Tiago está falando. Quando nós sofremos essas provações, essas perseguições, nós vamos obter a perseverança. Quando você é empresário, empreendedor, você não se corrompe, aí você é taxado de bobo, de ingênuo, que só você está sendo deixado de lado e você não está aproveitando a oportunidade. Ora, versículo 4, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Eu quero perguntar a você que está aqui nessa noite, quem gosta de academia? Levanta a mão assim para eu ver. Beleza, tem uma igreja aqui. Ó. Você que vai à academia, você vai se lembrar da primeira semana. Como é que foi a primeira semana? Quando você fez a primeira série de pernas, como é que você levantou no outro dia? Meu Senhor da glória. Doeu, não doeu? Pois é. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. É isso aí. No início é difícil, gente. Assim também é a perseverança. É a produção da fé. Eu não sei aí quem gosta de correr. O pastor Vini agora falou que tem uma galera que corre aqui, né, Alfredo? Quem gosta de correr, gente? Olha só. Agora eu pergunto a você. No início foi fácil? Os primeiros 500 metros. O primeiro quilômetro. Senhor da glória. Tenho certeza que você ia, sua língua ia na frente. Mas, conforme o tempo, agora, a sua produção na corrida, ela é melhor. Eu me lembro que está aqui o Léo Scrivani, ele me evangelizou, gente, para a célula, na corrida no Maracanã. Então, quem se lembra dos primeiros metros eram difíceis, mas depois você começou a correr melhor. Quem aí se preparou para um curso, para um concurso, vai se lembrar que no início para estudar, folhear, é difícil. Dá sono, cansaço, preguiça. Mas conforme você vai adquirindo o hábito da leitura, aí você fica bem melhor. Meus irmãos, foram as dores, essas dores, esse início, que produziram um corpo mais saudável, que produziram um corpo mais resistente, que te fez ficar mais inteligente. 1 Pedro 4,16, se você sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Então, seja um crente aperfeiçoado, tenha essa provação da fé, você será aperfeiçoado. Quantos aqui estão entendendo essa palavra? Dão glória a Deus aí? Segundo lugar, o cristão é aperfeiçoado quando busca a sabedoria e pratica a fé. Versículo 5, meus irmãos. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Veja só, meus irmãos, agora Tiago nos diz que devemos adquirir habilidades, aptidões e capacitações para resistirmos da melhor forma nos momentos difíceis. Ele, meus irmãos, fala da sabedoria, que é descrita nas Escrituras como mais preciosa do que qualquer outro bem que nós podemos ter. Provérbios 3, versículo 15. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara a ela. Saiba disso, preciosa do Senhor que está aqui nessa noite. Você quer edificar o seu lar? Você quer? Sim ou não? Pois bem, obtenha a sabedoria. Edifique o seu lar com a sabedoria. Homem de atitude, que tem homem de atitude aqui nesse lugar?
É isso aí, todo homem que deseja ser próspero em tudo que faz, deve pedir a sabedoria. Peça a sabedoria. Como pode o jovem ter sucesso no seu caminho? Obedecendo a lei do Senhor e tendo a sabedoria. Meus irmãos, conta-se que numa empresa de poda e corte, que prestava serviço para uma indústria madeireira, tinha lá um lenhador experiente. E aí chegou um lenhador Biuã. Aí esse lenhador Biuã, cheio de disposição, ali, veio e fez um desafio para o lenhador experiente. Falou assim, estou sabendo aí que você todo mês, você sempre está em primeiro lugar. É o que mais derruba árvores. Pois bem, lanço um desafio para você. Está vendo esse lugar aqui? Lado direito é seu, lado esquerdo é meu. Muito bem, vamos começar? Vamos lá. Tempo tal, vamos começar o desafio. Meus irmãos, começou o lenhador Biuã, todo gás. E derrubando, derrubando árvore com seu machado. E o lenhador lá também derrubando, lá no seu ritmo. Meus irmãos, chegou um determinado momento que o lenhador Biuã, o mais novo, ele olhou para o lado e via que o lenhador mais experiente, ele parava de vez em quando. Aí ele falou, vou ganhar fácil. Só que, conforme ele ia derrubando, ficava mais difícil. E ele via o lenhador experiente no mesmo ritmo. Derrubava e parava. Derrubava, em determinado momento parava. Meus irmãos, quase terminando o tempo, o lenhador mais novo, o Biuã, ele ficou desesperado, porque o lenhador experiente já estava quase terminando o lado dele, e ele imprimia mais força, mas não estava conseguindo. Acabou o tempo, vitória do lenhador experiente. Aí, o lenhador Biuã, o mais novo, mais jovem, com mais força, disposição, só que estava esgotado no final do desafio, ele foi perguntar para o lenhador experiente, vem cá, tudo bem, você ganhou, mas me tira uma dúvida, como é que você ganhou? Porque eu via que você parava e eu não parei em nenhum instante. Foi quando o lenhador experiente falou, sabe o que acontece? Eu sempre mantinha o ritmo, e quando eu parava, eu não parava para descansar, eu parava, na verdade, era para afiar o meu machado. Saiba disso para você que está aqui nessa noite. O machado é a sabedoria que vem do alto. Você deve buscar essa sabedoria. Não vá afobado, afoito, não é no poder, no seu braço, não é no seu conhecimento, mas é a sabedoria que vem do alto. É essa que Tiago está falando. Quem está entendendo isso nessa noite? É a habilidade com que fará com que você decida e reaja da melhor forma nas provações. Mas ele diz também da outra aptidão, que é a prática da fé. Ele fala da sabedoria, e ele fala assim, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Você pode ter juventude, força, beleza, conhecimento, mas sem fé você não irá ultrapassar os momentos e situações que fugirão do seu controle. Fé, sabedoria e fé. Meus irmãos, conta-se que um pastor, pode ser o Alfredo, ele fez um treinamento, e aí ele falou para a juventude, Biuã, olha, nós vamos fazer o Casa de Fé. E aí separou por duplas. E aí, meus irmãos, um Biuã, ele ouviu aquilo, e não só ficou no ouvido, na teoria, mas ele se preparou de fato, intensificou o seu TSD durante um mês, mais leitura da palavra, mais oração, jejum. O outro Biuã, que eu não vou dizer o nome, ele negligenciou o aprimoramento.
Meus irmãos, sabe o que aconteceu? No envio do Casa de Fé, os dois foram lá. E aí, quando eles entraram no local onde eles iam fazer o Casa de Fé, era uma casa meio que de vila. Sabe aquela casa em que você tem um portão aqui e a porta da casa fica lá no final? Pois bem, os dois entraram. Só que no meio do caminho veio um pitbull em direção deles. Meus irmãos, pensa no pitbull. Aquele com olho, assim como chama de fogo, com a língua assim, batendo no chão, vindo em sua direção. Até que o jovem, o Biuan, preparado, quando o pitbull veio, ele disse assim, ó, está amarrado em nome de Jesus. O não preparado, não, está solto. E saiu correndo. Aí sabe o que aconteceu? O pitbull veio e começou a brincar com o jovem. O dono da casa veio, não se preocupa não. Ele foi criado com as crianças, não vai te fazer nenhum mal não. E o outro Biuan, ele está correndo aqui até agora, na Arnaldo Quintela. Meus irmãos, a dúvida nos leva à indecisão e à inconstância. A fé nos leva à certeza e à confiança. Guarde essa frase. Quem entende a confiança, confia sem entender. O cristão é aperfeiçoado quando sabe que a aprovação da fé produz a perseverança. E ele busca a sabedoria e pratica a fé. E em terceiro e último lugar, o cristão é aperfeiçoado quando vive na expectativa da glória eterna. Versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor Jesus prometeu àqueles que o amam. Tiago nos diz que somos felizes quando resistimos às aflições, das perseguições da vida cristã, meus irmãos, porque temos essa expectativa da promessa do Senhor Jesus, a coroa da vida, a glória celestial. Deixa eu te dizer para você que está aqui nessa noite, a vida cristã não é regida pela economia do país, não. A caminhada cristã não é pautada por modas seculares, influência de artistas e persuasões intelectuais. A nossa fé não é pautada, a nossa jornada cristã, ela não é freada por aquilo que dizem sobre a sua fé, por frases que tentam diminuir o seu prestígio no trabalho ou na sua faculdade, ou declarações que te cancelem diante das redes sociais. Você faz parte da igreja que não retrocede. Em Deus nós somos mais do que vencedores, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, porque nós fomos remidos, lavados, nós somos mais do que vencedores, remidos e lavados no sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, porque nós somos protegidos, meus irmãos, pelo Messias, aquele que era, que é e que há de vir buscar a sua noiva. Saiba disso. Eu falei na introdução dessa palavra sobre o predicado de Tiago. Tiago justo, mas ele tinha outro. Sabe qual é interessante? Que ele era conhecido como Tiago, aquele que orava constantemente. Segundo a tradição cristã, ele orava tanto que os seus joelhos ficavam esfolados. Por isso ele era conhecido como Tiago. O Tiago, joelhos de camelo. Meus irmãos, na perseguição cristã, na era dos mártires, esse Tiago estava numa masmorra, preso. E aí os seus algozes começaram a bater nele. Decidiram, nós vamos matá-lo. Só que antes você vai negar a fé, Tiago. E aí naquela masmorra começaram a bater nele, meus irmãos. E não satisfeitos, empurraram de uma janela Tiago até o chão. E aí eles desceram. Só que para surpresa de todos, Tiago ainda estava vivo. E aí quando eles falaram assim, ó, nega Jesus, sabe o que ele fez? Ele não começou a retrucar, não. Sabe o que ele fez? Se ajoelhou e começou a orar pelos seus algozes.
Meus irmãos, aqueles homens ficaram tão enfurecidos que começaram a dar pauladas nele, tacaram pedras nele, e até que no último instante, nos últimos golpes, esse Tiago, ele começou a exclamar: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque Tiago tinha a expectativa da glória. Apocalipse 3:21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, diz o Senhor Jesus, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Saiba você que está aqui nessa noite, que veio procurar uma resposta vinda do Senhor. Eu sei que você está enfrentando dificuldades, provações, perseguições, mas o Senhor é contigo. Ele te diz: eu sou com você, permaneça fiel a mim, perseverante, com sabedoria, com fé, e na expectativa daquilo que eu vou te entregar, que nós teremos de melhor, que é a glória eterna no Senhor. Só que a salvação já começa aqui, meus irmãos. Vivemos a cultura do céu, nós não andamos de cabeça baixa. Hoje, graças a homens e mulheres como Tiago e tantos outros mártires, o Evangelho chegou até nós, e ainda temos o privilégio, aproveite disso, do culto em liberdade. Mas nós estamos aqui porque somos um povo eleito do Senhor, um povo que não vai retroceder. E a resposta para o teu coração nessa noite é que você deve se aperfeiçoar nas perseguições, nas provações. O Senhor é com você, Ele não te abandona. Enquanto a igreja está orando nesse momento, enquanto a igreja do Senhor está orando, de repente alguém aqui entrou nessa noite, mas ainda não tem essa convicção no seu coração, ainda não entregou de fato o seu coração ao Senhor Jesus. De repente a você que está aí nos assistindo na Atitude TV Zona Sul, e você está passando por dificuldades, deixa eu te dizer, o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.